Bom dia, o meu nome é Luana Pereira e o nosso grupo, o tema que a gente vai falar hoje é melhoramento genético em caprinos de leite. Os primeiros exemplares de caprinos foram introduzidos pelos colonizadores portugueses, franceses e holandeses por volta de 1535. Porém, somente na década de 70 é que surge o interesse no comercial de caprinos para a produção de leite. No último censo agropecuário brasileiro, que em 2006, o rebanho caprino foi de 7.107.608 cabeças, onde 91% se encontra na região do Nordeste. A caprinocultura no Brasil vem se consolidando como importante alternativa pecuária. Entretanto, na produção de leite de cabra, o Brasil contribui apenas com 1,3%, que é aproximadamente 141 mil toneladas da produção mundial. O Nordeste, ele tem 75%, principalmente nos estados do Rio Grande do Norte e na Paraíba. A Paraíba é o maior produtor nacional e a região Sudeste com 17%, com as produções concentradas mais nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. A França lidera como maior produtor mundial de queijo e leite com 497 mil toneladas. O melhoramento genético ele contribui na adequação do genótipo ao sistema de produção, isto é, viabilizar o melhor genótipo para explorar de forma racional os recursos disponíveis. E contribui também por ser um dos principais instrumentos para a identificação de animais superiores. Já no Brasil, o melhoramento ainda se utiliza na importação de animais exóticos e embriões de países como os Estados Unidos, Europa e África do Sul, que é onde possui programas de melhoramento genético. Porém, essa importação traz consequências, porque os objetivos de seleção para as diferentes raças desse país são diferentes do que por acaso se estabeleçam, que seria no Brasil. De maneira que o reprodutor com melhor avaliação genética lá nos outros países pode não ser o melhor aqui, ocasionando uma inversão na ordem de classificação desses animais. Bom dia, meu nome é Patrícia e eu vou falar um pouco sobre avaliação genômica. A avaliação genômica, ela amplia chances para o melhoramento dos rebanhos, permitindo assim, por exemplo, que o animal assim seja escolhido antes mesmo de nascer. Primeiro, sumário de avaliação genética genômica. Segundo, sumário de avaliação genética. O sumário apresenta reprodutores e matrizes examinados geneticamente para inúmeras características de relevância econômica para o setor leiteiro caprino. O sumário é um material ultramente tecnológico que oferece aos criadores as tomadas de ocupações para a seleção e o acasalamento dos animais para efetuar algum tipo de mudança genética nos seus rebanhos e emparelhar o lucro desejado nas características selecionadas. Isso exibe capacidades previstas de transmissão genômica, especialmente as referentes às características ligadas à produção e qualidade do leite. Isso significa que os produtores poderão utilizar o sumário para selecionar os animais mais adequados para participar de acasalamentos que gerem crias capazes de produzir leite de qualidade e em boa quantidade também, entre outras características esperadas. Falar um pouco de Capragin, identificação dos reprodutores, desenvolvida desde 2005 em parceria entre a Embrapa e a Associação dos Criadores de Caprino e Ovinos de Minas Gerais, reúne produtores de maior peso nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. O Sudeste podemos ver em maior presença, para promover o melhoramento dos rebanhos, colocando no centro de características cobiçadas para a produção de leite de cabra. E mais tem comum
propósito principal acontecer avaliações genéticas de reprodutores, a partir de um banco de dados apropriado e seguro. A vantagem: redução de tempo na avaliação. Uma enorme vantagem da utilização genômica é diminuir o tempo de avaliação dos reprodutores e atestar uma melhor certeza nas estimativas dos valores genéticos. Garantir uma maior avaliação dos valores genéticos. O valor genético de um reprodutor para a produção de leite é prezado por meio da futura produção do leite de suas filhas, qualificado por meio de uma análise de progênio. O procedimento é até mesmo duradouro na maioria dos casos, já que é fundamental esperar concluir a primeira lactação das filhas do reprodutor em teste. Mas esse intervalo de geração pode ser reduzido selecionando animais jovens e prevendo o fenotipo de suas filhas para o acasalamento, ou até mesmo disponibilizar doses de sêmen, nisso à disposição para a aquisição dos criadores, para inseminação artificial e multiplicação desse material genético testado superior. O sumário, evitando a escolha de um parentesco próximo. Uma das colaborações do programa é minimizar o acasalamento de animais geneticamente próximos, o que ocorre quando os animais têm alguns tipos de parentesco. Esses acasalamentos consanguíneos são de forma habitual em pequenos rebanhos. O sumário ele vai autorizar que o produtor escolha animais com perfis genéticos mais distantes para acasalar, evitando assim problemas provocados pela endogamia, como deformidades e perdas no vigor. E essa é a minha parte. Bom dia, meu nome é Vida e vou falar sobre o melhoramento genético no Ceará e como a Embrapa tem atuado nisso. Caracterização do sistema de produção de leite caprino no estado do Ceará. Bom, em relação à caracterização do sistema de produção de leite caprino no estado do Ceará, o rebanho caprino nacional, em grande parte, ele se encontra na região Nordeste, e dentre os estados que produzem o leite de cabra, o Ceará é caracterizado pela baixa produção diária. Esses animais eles mantêm um índice produtivo muito baixo devido ao baixo padrão tecnológico empregado. E já sobre esse sistema de criação, eles se caracterizam pelo baixo potencial genético dos animais. E no manejo reprodutivo é possível constatar que os reprodutores são SRDs, onde o sistema de acasalamento é feito por monta natural descontrolada. E já com relação à exploração de caprinos leiteiros no Ceará, ela é desenvolvida com um baixo nível tecnológico, já que as práticas relacionadas aos manejos nutricionais, sanitários, reprodutivos, de ordenha, eles chegam a ser deficientes, resultando em uma baixa produtividade em um resultado não muito bom, resultando em um resultado não muito atrativo. E agora eu vou falar um pouco sobre a parceria que a Embrapa articulou para fortalecer o melhoramento genético de caprinos no Ceará. O Programa de Melhoramento Genético de Caprinos e Ovinos de Corte e Caprinos Leiteiros são uma das iniciativas principais da Embrapa em relação ao trabalho de pesquisa e melhoramento genético dessas espécies no Brasil. Falando um pouco sobre a Genecor, que é esse Programa de Melhoramento Genético de Caprinos e Ovinos de Corte. Ele é um serviço de assessoria genética que vai reunir dados zootécnicos de rebanhos de diferentes regiões do Brasil por meio de um sistema de gerenciamento online. Já a Capragene, ela objetiva realizar avaliações genéticas a partir de um banco de dados para obter a capacidade prevista de transmissão, a PTA, de características de interesse, como, por exemplo, produção de leite, reprodutor e matriz para seus descendentes. Já em relação ao melhoramento genético em si, ele é um dos elementos essenciais na eficiência do sistema de produção. E no caso de caprino, é possível perceber uma carência em relação ao material genético disponível, principalmente material genético qualificado e que tenha uma avaliação
em que se conheça o mérito genético que o animal tem para transmitir determinada característica. O pesquisador da Embrapa de caprinos e ovinos Olivardo Facó, ele frisa que a intenção é juntar esforços para uma estratégia de atuação para melhorar o acesso dos produtores a este material. Bom dia, meu nome é Caio Vitor e eu vou falar um pouco sobre os testes de progênies voltado ao melhoramento genético de caprinos leiteiros. Melhorar geneticamente um rebanho significa elevar neste rebanho a frequência de genes desejáveis, ou seja, é preciso identificar os animais geneticamente superiores e trabalhar em prol do melhoramento do rebanho todo, com as características, a lactação, o ganho de peso, de acordo com cada ambiente e também o produtor. Para esse processo, é fundamental dois passos: identificar no rebanho os indivíduos de maior valor genético e dar a esses animais uma taxa reprodutiva mais elevada, ou seja, identificar os animais geneticamente superiores e trabalhar para que esses animais escolhidos deixem maior número de progênies, sendo transmitido com maior intensidade e superioridade. Logo, vai ser possível perceber a importância de uma elevada taxa reprodutiva para o melhoramento do rebanho todo. Outro método utilizado para obter um melhoramento genético é a inseminação artificial. No entanto, esse processo é mais fácil com um bode do que com uma cabra. Por exemplo, uma vez que você produzir anualmente algumas dezenas de progênies de uma fêmea caprina através de transferência de embriões, enquanto o macho caprino pode produzir através da inseminação artificial no mesmo período de tempo. Portanto, é mais fácil disseminar o valor genético do macho do que da fêmea. Mas para que você recorra ao melhoramento genético de um bode, não basta só você utilizar a inseminação artificial. Você precisa saber o valor genético desse animal, que no caso você vai descobrir não por ele, porque a gente estamos falando de uma característica limitada pelo sexo, como a produção de leite, e o bode não produz leite. A única forma de se obter uma estimativa no valor genético de um bode para a produção de leite é a partir do conhecimento de registro de suas filhas, suas descendentes, como mãe, avós, paternas e suas descendentes, filhas, netos, etc. Objetivo do teste de progênies. Os objetivos do teste de progênies, ele consiste no melhoramento de produção do animal, como o melhoramento de uma determinada característica de genes de produção, no aperfeiçoamento, que consiste na quantidade de leite produzida por aquele animal, no desempenho do animal, gerando interesse econômico para o homem dado em um determinado ambiente, ou seja, uma característica que gere economicamente um determinado interesse para aquele produtor, voltado a ganho de lucro e produção. Bom dia, me chamo Adriele e vou falar um pouco sobre a sexagem, a venda e inseminação artificial de caprinos de leite. Então, no Brasil, a demanda de leite caprino cresce e junto às cobranças por melhores produtos, e dentre desses melhores produtos, há opções para esse melhoramento, e vou falar um pouco sobre algumas dessas opções. Em relação à sexagem de sêmen, seu papel principal é elevar a eficácia do sistema de produção e reprodução. Os maiores benefícios da sexagem seria por parte de saber a qualidade do sêmen daquela raça, tendo em vista a produção de leite de maior qualidade e quantidade e por saber a diferenciação de machos e fêmeas, priorizando as fêmeas na inseminação, assim aumentando a quantidade de fêmeas leiteiras naquele rebanho. E em relação à venda e compra, os criadores procuram sempre embriões de maior qualidade, para o seu rebanho, e com valores de mercados acessíveis, claro. Também na compra desse produto, há a possibilidade de levar um melhoramento para a sua criação, por saber das características da matriz escolhida e com alto nível de produção, e saber se é tais características que aquele criador necessita para o seu rebanho. Como, por exemplo, pegar sêmen de caprinos da raça Canidé, por ter um ótimo histórico de alta capacidade de produção de leite. Seria uma boa escolha. Em relação à inseminação artificial,
Sua grande vantagem é por conseguir agregar velocidade e melhoramento genético. Ela é uma ferramenta que mais agiliza o processo genético dentro do rebanho, por possibilitar ganhos de uma genética superior. Dentre os benefícios da inseminação artificial, há chances de uma segurança maior em relação a não disseminar determinadas doenças, né, como as doenças sexualmente transmissíveis, que por sua vez podem ser passadas no processo de monta. Assim, pode trazer uma taxa maior de aborto e redução na reprodução, né? Também na inseminação artificial é possível trazer características específicas para aquela região, né, que se adapte àquela região, sabe? Como também é possível escolher matrizes específicas para determinadas características, como, por exemplo, características de produção de leite. Bom dia a todos, meu nome é Ícaro, eu vim apresentar para vocês aqui, né, nesse trabalho, um pouco das principais raças usadas no melhoramento genético dos caprinos de leite. Vou falar principalmente aqui, primeiramente, da raça Canidé, uma raça nativa do interior, muito semelhante a outras raças nativas como Mochotó e Repartida, porém a produção de média deles chega a 800 ml de leite por dia em média. Apresenta média de 36 kg de peso corpóreo, grande quantidade de matrizes disponíveis, que facilita o produtor ou veterinário que deseja colocar uma característica dessas nos seus animais, encontrar uma matriz disponível, já que tem grande quantidade disponível. Raça com boa aptidão leiteira, como eu já falei, mas também tem aptidão para a pele. E além disso, tem uma ótima adaptação ao nosso clima. Então, o Canidé, né, nesse contexto que eu mostrei para vocês, com essas características, ele é usado como uma base, certo? Com animal que tem certa quantidade de produção dia. Além disso, ele tem ótima qualidade de resistência ao nosso clima. Então, ele é muito usado para cruzas com outras raças europeias, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Só mostrar aqui umas fotos do Canidé. Outra raça bastante usada é a Sânio. Ela é considerada a raça que mais produz, né? Comparando com as vacas, seria como se fosse uma vaca holandesa. Ela é uma raça de origem europeia, considerada tipicamente leiteira, possui pelagem branca ou creme. Os animais são naturalmente amochados ou mochos, ou seja, quando eles nascem com chifres, eles já são amochados. Quando não, eles já nascem mochos de nascença. As tetas são de textura média, costumam ser bem afastadas uma das outras e voltadas para baixo, porém a ponta dos tetos não tocam os membros. A média de produção é de 3 kg dias durante um tempo de lactação de até 8 meses, o que faz elas produzir de 600 a 800 kg de leite por lactação. Essa raça foi desenvolvida no ano de 1890 na Suíça, e de lá para cá tem sido feito bastante melhoramentos para que chegue a essa qualidade de animal. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês a diferença. Vocês vão olhar na foto, olhem para o Uber, a diferença do tamanho do Uber da Canidé para uma Sânio. Então, a Sânio, né, ela é uma raça que é bastante produtora, porém, vocês viram aí que ela é uma pelagem clara, né, que já indica que ela não é uma raça muito resistente ao sol, tem dificuldade para reproduzir aqui na nossa região de produção. Então, o que é que se normalmente faz? Cruza com uma raça nativa, ou uma raça que tem adaptação a esse clima. Mais na frente eu vou mostrar uma dessas raças, que é um cruzamento que não é com a raça nativa da gente, mas já tem mais resistência ao nosso clima. No caso aqui a Sânio, o que se muito faz é cruzar ela com o Canidé. Então, mais uma raça que é bastante usada, né, por criadores é a raça alpina. Ela tem origem também na Suíça. A sua coloração comum é a parda, mas pode variar de um acinzentado até um vermelho escuro. O Uber é arredondado, certo? E tem tetas de tamanhos médios.
produz 421,96 litros de leite por lactação, o que dá uma média de leite por dia de 1,6 litros por dia, certo? Vocês notam que ela já produz bem menos do que a Sani, mas é uma raça que já tem uma coloração mais variada e, apesar de não ter tanta resistência ao nosso clima, já tem alguma resistência ao calor, né, e ao clima seco, apesar de ser uma raça europeia. É outra raça também que costuma entrar em cruzas, não se costuma usar a raça pura para a produção, e é feito cruzas com animais mais resistentes ao clima, ou mesmo, dependendo da região do país, na região sul, é feito o cruzamento dela já como adaptação ao clima com a raça Sani. Visto que a Sani produz mais quantidade do que a Alpina, ela confere alguma resistência e também a produção leiteira, e a Sani entra como produção leiteira também. Outro animal que é bastante usado é a raça anglo-nubiana, que é resultante de cruzamento de animais ingleses com animais da África do Sul, certo? Da região da Núbia. Tem grande aptidão de carne e leite e são raças de grande porte, com pelagem curta, normalmente pele solta e predominantemente escura. Tem úberes grandes e volumosos e as fêmeas chegam a pesar de 40 a 60 quilos. Tem produção leiteira de 2 a 4 litros dias, com média de 4,6% de gordura no leite. Vocês veem que são cabras que produzem bastante e, por serem cruzados com animais da África do Sul, tem bastante resistência ao clima. Essa é uma das raças que também se usa diretamente aqui, que pode se usar sim a raça pura, apesar de ainda alguns produtores fazerem cruzamentos com outras raças devido a buscar algumas características que ela não tem. Vocês podem ver aí nitidamente a diferença do tamanho dos animais. A gente sabe que o tema aqui é produção de leite, mas no final a gente tem que procurar melhoria da produção de leite, mais melhoria da produção, né? E por isso que isso é visado, porque é um animal que produz bastante leite, mas o destino praticamente de todos esses animais no final é o abate. Então seriam 2 ganhos para o criador. Outra raça também é a Toggenburg. Tem origem na Espanha e é inserida aqui no Brasil como no tronco europeu, né? No Brasil, recentemente foi introduzido alguns lotes desse na região da Paraíba. É um animal geralmente mocho e de pequeno porte. Esses animais aqui da nossa região, mesmo quando trazem de fora, eles tentam trazer animais de pequeno porte devido também à escassez de alimento de qualidade. Então, é mais fácil manter um animal menor. Tem uma altura média de cernelha de apenas 80 centímetros, isso nos machos, e as fêmeas apenas 70 centímetros. A média de produção deles é de 600 kg de leite por lactação, 600 kg de leite. Você vê que é muito boa a produção. Então, pessoal, vocês veem a imagem do Toggenburg, né? Um animal pequeno, de um Uber bem acentuado. Muito obrigado a todos, está aberto a dúvidas.